O presidente Jair Bolsonaro tem até o próximo dia 22 para sancionar a Lei Orçamentária Anual de 2021. A LOA, como também é chamada, vem acumulando impasses e atrasos. Aprovado no dia 25 de março pelo Congresso Nacional, o orçamento de 2021 tem sido alvo de críticas de parlamentares, economistas e da própria equipe econômica do governo. Mas, além disso, a lei tem preocupado também o setor agropecuário. O montante destinado ao crédito agrícola, seguro rural e apoio à comercialização pode ser 26% menor do que o previsto pelo governo federal. O alvoroço em torno da Lei Orçamentária Anual de 2021 começa bem antes. Hoje, no Brasil, para que a Lei Orçamentária seja elaborada e aprovada, é necessário que se aprove a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Outro fator que atrasou a aprovação da lei orçamentária foi a eleição para as presidências da Câmara e Senado. De acordo com a cientista política Joyce Luz, em um jogo político, o Legislativo brasileiro aguardou essas eleições para convocar a Comissão Mista de Orçamento para então apreciar a lei orçamentária deste ano. Por que essa espera? Por que esse jogo político? Porque com as eleições, para a mesa diretora, você também tem a formação das presidência das comissões. E a CMO também ganhou, a Comissão Mista de Orçamento também ganhou um novo presidente. E o esperado era que da Câmara, o Arthur Lira conseguisse fazer um jogo político para escolher também, ou para escolher um aliado para compor, para ser o presidente da Comissão Mista de Orçamento. Então, o Legislativo, irresponsavelmente, de forma irresponsável, ficou esperando o acontecimento dessas eleições para dar início à apreciação do nosso orçamento. Depois deste atraso, no dia 25 de março, o Senado avaliou a votação ocorrida na Câmara e aprovou o projeto de lei do Orçamento da União para 2021. O orçamento vem sendo chamado de peça de ficção. O relator, senador Márcio Bittar, cancelou 26 bilhões e 46 milhões de reais em despesas do parecer. No dia 30 de março, a Secretaria do Tesouro Nacional afirmou que o texto pode ser visto como um retrocesso para o controle das contas públicas. Uma forma fácil da gente entender é a gente fazer uma comparação com o nosso orçamento doméstico. Imagina que eu sei que minha conta de luz vem sempre R$100, mas que eu estou separando só R$80 para a conta de luz. Acontece que em curto, médio prazo, eu vou ter a minha luz cortada. A mesma coisa acontece com o governo. Eu sei historicamente os custos dos meus programas e apesar da gente estar vivendo um momento com a inflação aumentando, eu diminuo esses custos. Acontece que com médio, curto prazo, parte dessas políticas públicas que são essenciais vão parar ou vão diminuir. Na proposta orçamentária do governo federal para 2021, era previsto 10 bilhões e 300 milhões de reais para subvenções econômicas na agropecuária, incluindo crédito agrícola, seguro rural e apoio à comercialização. Após os cortes do relator, esse valor caiu para 7 bilhões e 550 milhões de reais. A medida preocupa o setor, que esperava um plano safra 21-22 suficiente para dar suporte à expansão da atividade no Brasil. Percentualmente, o maior corte se deu no Pronaf. O governo federal havia previsto cerca de 3 bilhões e 85 milhões de reais para equalização, mas o valor foi reduzido em 35%, caindo para 2 bilhões e meio de reais. O montante destinado à equalização do prêmio do seguro rural, que era para ser de 1 bilhão, ficou em 976 milhões de reais. Se nós não ajustarmos as finanças públicas, e isto passa também pelo orçamento, além da redução do gasto da máquina, mas também passa pelas questões orçamentárias, se nós não reduzirmos o gasto, nós vamos ter cortes maiores no futuro e vamos ter aumentos de impostos no futuro. A questão fiscal no Brasil é bastante delicada também. Nós entendemos que a aprovação de uma legislação desse montante poderá implicar aí em questões, a agropecuária poderia ser um dos focos aí de possíveis cortes, mas não numa magnitude tão forte, uma redução possível aí de 26% no valor total que estava previsto, que estava identificado. Dentre as possibilidades do presidente estão sancionar o orçamento, vetar o orçamento integral ou parcialmente, ou sancionar e trabalhar com contingenciamento de verbas.
Se o presidente decidir vetar ou o orçamento, ou se o presidente decidir que ao longo do ano vai fazer remanejamento de verbas, né? Ou se o nosso presidente decidir decretar o estado de emergência, ele tem que ter em mente que ele vai perder apoio político dentro do legislativo em um ano que é importantíssimo. Estamos em 2021, 2022 é ano eleitoral. Sobre esse assunto, que talvez seja o mais importante hoje, né, para os setores agropecuários, vamos conversar com o senador Luiz Carlos Reins, que também é engenheiro agrônomo, né, conhece bem a realidade do campo, especialmente dos pequenos produtores. Senador, é um prazer tê-lo aqui no Rural Notícias. Eu queria saber a sua opinião sobre esse tema, né, que é tão importante aí para o setor, e qual a perspectiva até o dia 22, quando é esperada a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, senador. Boa noite, Antônio Petri. Boa noite aos nossos telespectadores do Rural Notícias. É um prazer estar falando com vocês. Fazia tempo que eu não conversava no canal Rural. Além de ser engenheiro agrônomo, também sou produtor rural. Eu acho que essa questão do orçamento, um pouco diferente do que a tua colega falou inicialmente ali, a bronca era Rodrigo Maia contra Bolsonaro, Davi Alcolumbre contra Bolsonaro. Não foi a culpa da Câmara ou do Senado Federal. Então, em função desse processo, essa matéria não foi votada o ano passado, como deveria ter sido votada. Estamos agora no mês de abril, a recém agora que foi votada a matéria, março, né, para o presidente sancionar agora no mês de abril. Mas nós temos que achar saídas, soluções. Realmente é sério essa questão do corte de 2 bilhões 750, né, entre custeio, seguro, enfim, custeios e investimentos. Nós temos que buscar saídas, por exemplo, esse FIAGRO é uma saída. Vamos fazer debates, e eu vou me fixar nesses assuntos agora, daqui para frente. Nós temos que encontrar soluções. Com as grandes empresas integradoras, por exemplo, existem recursos. O recurso hoje recursos livres dos bancos, tem recurso do Banco Central de 5,8% a 7,8%. Claro que é para um tipo de produtor. Então, estas saídas nós temos que buscar. O próprio FIAGRO, que nós votamos recentemente, que já é uma lei, também esse fundo pode e deve ser implementado. Então, estas saídas, Antônio, nós vamos ter que buscar. Agora, os representantes do setor, e eu me considero um dos representantes, com as nossas entidades de classe, com as próprias empresas, buscar saídas. A fonte governo secou. O ano passado, só para o combate à pandemia, entrou no orçamento que não estava previsto, a tal de PEC de guerra, 800 bilhões de reais. 800 bilhões de reais. E esse ano, continua a pandemia, quem sabe 300, 400, eu ainda não sei o valor, mas que terá um valor absurdo também. Isso tem que sair de algum lugar com a responsabilidade fiscal do ministro Paulo Guedes, do presidente Bolsonaro. Nós temos que agora nos adaptar a essa posição. E não tem dinheiro para tudo. A agricultura, que é o carro-chefe da nossa economia, né? Mas também a educação, infraestrutura, todos os ministérios tiveram cortes significativos, não foi apenas o Ministério da Agricultura, entendeu? Agora, nesse sentido, nós, dentro do setor do campo, como os preços também melhoraram, vamos ter que buscar alternativas. Eu vou me aliar a essa posição para que nós possamos buscar saídas. Sim. De um lado, obviamente, o senhor tem razão em relação a essa questão da responsabilidade fiscal, mas, por outro lado, a gente vê um setor que tem sido muito importante na produção de alimentos, especialmente nessa época de pandemia, um setor que está querendo crescer por conta até da rentabilidade, né? Sem falar também das questões do custo, porque às vezes a pessoa vê a rentabilidade, mas não vê o custo, o senhor é produtor, sabe disso, né? Agora, o que o senhor acha mais viável aí no dia 22 acontecer? O presidente sancionar esse orçamento da maneira como está, vetar alguns artigos ou optar por essa terceira via, que é remanejar verbas de outros setores para compensar esses cerca de 10 bilhões de reais aí de aporte aos pequenos produtores, especialmente ao Pronaf? Nesse momento, a pressão é legítima, deve existir. Já tenho recebido aqui no Estado pressão dos sindicatos dos trabalhadores rurais, ligados à FETAG e também ligados nacionalmente à CONTAG, ok? Isso é normal, é legítimo, e daqui a pouco pode haver, sim, algum remanejamento. A ministra Tereza também está preocupada com essa questão, e ela vai fazer todos os esforços, e nós vamos estar ao lado dela para buscar saídas nesse instante. Senador, esse movimento que existe da Frente Parlamentar da Agropecuária, ele está se comportando de que forma aí no Congresso Nacional? O que o senhor pode dizer para a gente nos próximos dias? A gente está preocupada com esse assunto. Os parlamentares, deputados, senadores que fazem parte da frente têm uma preocupação legítima nesse sentido, de acordo com o anseio dos produtores.
Agora, nós juntos vamos ter que achar saídas nesse instante, né, para esses problemas que enfrentaram, principalmente com relação aos recursos. Senador Luiz Carlos Reins, muito obrigado pela sua participação aqui, né? O senhor disse que fazia tempo que o senhor não participava, então já vamos convocá-lo aí para uma nova participação em breve, tá bom, senador? Deixa eu dizer, um outro assunto importante, veja, não é governo. O preço do aço, começamos a discutir agora com as máquinas agrícolas, o preço abusivo que nós tivemos do ano passado para cá, e assim outros segmentos também. Isso vai impactar no custo, certo? Então, essas situações também nós temos que estar preocupados, não apenas o recurso do governo em si, mas os próprios custos de produção. Eu reuni a semana passada vários sindicatos da indústria metalmecânica, né, e das indústrias de máquinas agrícolas do Rio Grande do Sul e do Brasil, preocupados com o aumento do custo do aço. Nós temos o minério de ferro, é nosso, entendeu? Sai aqui do Brasil, vai para a China e você compra daqui a pouco o aço lá na China mais barato do que o aço aqui no Brasil. Absurdo o preço que subiu do ano passado para cá. Não tem explicação em cima desse processo. Então, essas questões e outros itens também, fertilizantes, defensivos, nós temos que focar também nessa questão. Estou me aliando a essa questão para nós buscarmos saídas para os custos também. Senador, obrigado. Uma boa noite para o senhor. Até uma próxima. Boa noite. Boa noite.